Rapaz, o que aconteceu em Barretos foi de arrepiar. Uma arena completamente tomada, milhares de celulares iluminando o lugar, bandeiras verde e amarelo, gritos vindos das arquibancadas e um recado político que ficou impossível de ignorar. Tarcísio de Freitas subiu ao palco, falou do agronegócio, lembrou Jair Bolsonaro e depois entregou o microfone a Flávio Bolsonaro. E o que veio em seguida mostrou o tamanho da força que esse grupo ainda possui no meio de uma parcela enorme do povo brasileiro. Preste muita atenção, porque não estamos falando apenas de uma festa de peão. Estamos falando de um dos maiores eventos populares do Brasil, ligado diretamente ao interior, à cultura sertaneja, ao homem e à mulher do campo e ao agronegócio. E quando milhares de pessoas começam a demonstrar suas posições políticas espontaneamente em um ambiente desse tamanho, Brasília precisa prestar atenção. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje eu quero mostrar para você por que as imagens de Barretos chamaram tanta atenção e por que o discurso de Tarcísio e a recepção dada a Flávio Bolsonaro tiveram um peso político muito maior do que simplesmente uma aparição em uma festa. Tarcísio de Freitas entrou na arena ao lado da primeira-dama de São Paulo e foi recebido com muita festa. O governador começou destacando justamente aquilo que Barretos representa. Ele falou da tradição do interior paulista e da importância de uma festa que movimenta milhares de pessoas e coloca o agronegócio no centro das atenções. E aqui já existe um ponto muito importante. Durante muito tempo, uma parte da esquerda tentou pintar o agronegócio quase como se fosse um inimigo. Só que quem conhece o interior sabe que existe uma cadeia gigantesca por trás de cada propriedade, de cada evento, de cada produção. Tem caminhoneiro, peão, tratador, comerciante, restaurante, hotel, posto de combustível, prestador de serviço e milhares de famílias que dependem direta ou indiretamente dessa força econômica. Tarcísio destacou exatamente isso. Falou de um agronegócio que produz, alimenta o Brasil, alimenta o mundo e merece respeito. E eu faço uma pergunta: por que reconhecer o valor de quem produz alimento virou quase uma declaração política no Brasil? Essa é a situação. O governador também lembrou da primeira vez em que entrou naquela arena ao lado de Jair Messias Bolsonaro. E a reação do público mostrou imediatamente que o ex-presidente continua muito presente no imaginário daquele público. Tarcísio fez questão de demonstrar gratidão a Bolsonaro. Disse que foi uma pessoa que abriu portas para ele e deixou claro o reconhecimento que possui pelo ex-presidente. Isso tem um peso enorme, porque em um momento em que muita gente tenta criar divisão dentro da direita, colocar Tarcísio contra Bolsonaro, inventar rompimentos ou criar disputas permanentes, o governador sobe num dos maiores palcos do país e faz questão de citar Bolsonaro com respeito e gratidão. E não parou por aí. Tarcísio afirmou que Bolsonaro não estava presente, mas destacou que Flávio Bolsonaro estava ali e disse que ele herdou valores e a coragem de defender o agronegócio e o Brasil. Foi nesse momento que a temperatura política da arena aumentou ainda mais. O próprio governador pediu para que Flávio Bolsonaro falasse ao público. E antes da entrada do senador, Tarcísio utilizou palavras muito fortes, tratando Flávio como alguém capaz de representar aquele projeto político. A imagem é muito simbólica. De um lado, Tarcísio de Freitas, governador do maior estado do Brasil. Do outro, Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. E no centro de tudo, uma multidão ligada à cultura do interior e ao agronegócio. É claro que isso gera leitura política. Quando Flávio entrou, ele imediatamente lembrou do pai e da maneira como Jair Bolsonaro costumava ser recebido naquele mesmo espaço. Depois veio um dos momentos mais impressionantes da noite. As luzes foram reduzidas e o público foi convidado a levantar os celulares. Em poucos segundos, a arena ficou tomada por milhares de pontos de luz. Verde, amarelo, azul, branco e uma multidão participando da homenagem. Foi uma imagem muito forte. E não era somente estética. Aquele momento foi apresentado como uma demonstração de respeito à família, ao rodeio,
ao agronegócio, ao Brasil e à liberdade. Olhe o tamanho da mensagem. Em um país onde parte da classe política parece viver distante da realidade de quem trabalha no campo, uma arena daquele tamanho respondendo dessa maneira mostra que existe um Brasil conservador, ligado à família, à produção e aos símbolos nacionais que continua extremamente ativo. E foi justamente nesse ambiente que Flávio Bolsonaro recebeu a palavra. O senador falou sobre Deus, falou sobre o agronegócio e destacou o papel do setor na produção de alimentos para o Brasil e para o mundo. Depois afirmou que o agro vem sendo atacado e declarou que esse setor não vai baixar a cabeça. Essa fala conversa diretamente com um sentimento muito forte existente no interior brasileiro. Porque quem produz não quer ser tratado como problema. Quem trabalha no campo quer respeito, segurança jurídica e condições para continuar produzindo. Flávio disse que o agronegócio voltaria a ser motivo de orgulho mundial e ligou essa retomada à vitória do Brasil. No encerramento, ele repetiu uma frase que marcou o governo Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E a multidão respondeu. Agora eu quero chamar sua atenção para um detalhe político. No material apresentado, Flávio Bolsonaro foi anunciado como candidato à presidência da República pelo PL. Independentemente das movimentações que ainda possam acontecer dentro da direita, uma cena como essa ajuda a compreender por que o nome de Flávio vem ganhando espaço político. Ele não apareceu ali isolado. Estava ao lado de Tarcísio, cercado por nomes da direita e diante de uma multidão que demonstrou claramente sua identificação com aquele campo político. Nicolas Ferreira também apareceu no evento, além de outras lideranças. Então não estamos falando simplesmente de uma participação protocolar. Houve simbolismo, houve discurso, houve demonstração de força e, principalmente, houve reação popular. E isso incomoda muita gente, porque uma coisa é observar pesquisas, discursos de Brasília e análises feitas dentro de estúdios. Outra coisa é ver milhares de pessoas reunidas, espontaneamente, respondendo a determinadas mensagens políticas. Barretos mostrou justamente isso. O interior continua tendo um peso gigantesco. O agronegócio continua tendo uma identidade política muito forte. E Jair Bolsonaro continua sendo uma referência para uma parcela enorme desse público, mesmo sem estar fisicamente presente no evento. Tarcísio poderia ter evitado o nome de Bolsonaro. Não evitou. Poderia ter feito um discurso completamente institucional. Não fez. Ele falou de gratidão, falou do legado e chamou Flávio para representar o pai naquele momento. Esse gesto fala muito. Ao mesmo tempo, Flávio Bolsonaro soube aproveitar o ambiente para reforçar as bandeiras que tradicionalmente aproximam a direita desse público: Deus, família, liberdade, agronegócio e patriotismo. Agora eu quero ver como determinados setores vão tentar explicar essas imagens. Porque frequentemente nós ouvimos que a direita perdeu força, que o bolsonarismo acabou, que o conservadorismo estaria enfraquecido. Aí você olha uma arena daquele tamanho, observa a reação do público e percebe que a realidade é muito mais complicada para quem deseja simplesmente decretar o fim da direita brasileira. E existe ainda outro detalhe. Quando o público começou a gritar contra Lula, ficou evidente que a rejeição ao atual presidente também estava presente naquele ambiente. Isso mostra uma divisão política que continua extremamente viva no Brasil. De um lado, um governo de esquerda tentando ampliar sua presença em diferentes setores do país. Do outro, uma base conservadora que continua demonstrando resistência e identificação com Bolsonaro e com lideranças próximas a ele. A chapa esquentou e 2026 vai se aproximando cada vez mais, com essas peças sendo colocadas no tabuleiro. Tarcísio possui força. Flávio Bolsonaro começa a ocupar espaços. Nicolas Ferreira mobiliza multidões. Bolsonaro continua sendo citado e homenageado.
E o interior brasileiro segue mostrando que não pode ser tratado como figurante na política nacional. Na minha opinião, quem ignorar esse movimento poderá cometer um erro enorme. Barretos não decide sozinho uma eleição, evidentemente, mas manifestações desse tamanho ajudam a medir temperatura, entusiasmo e capacidade de mobilização. E ali havia entusiasmo, havia identidade, havia emoção, havia recado político. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou da recepção dada a Tarcísio e Flávio Bolsonaro em Barretos? Na sua opinião, Flávio tem condições de representar esse projeto político numa eleição presidencial? E Tarcísio, qual deve ser o papel dele dentro da direita nos próximos meses? Escreva aqui nos comentários, porque eu quero saber o que você pensa. Se você ainda não é inscrito no Movimento Brasil Patriota, faça a sua inscrição, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Esse compartilhamento é fundamental para que nosso conteúdo alcance cada vez mais brasileiros. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.